o juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, do Paraná, que não é mais o ex-juiz federal Sérgio Moro, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, agora é Luiz Bonar, ele remeteu o processo da Lava Jato, que estava lá e que foi considerado como incompetente pelo Fachin, ele remeteu para Brasília. Mas só que nesse mesmo despacho que ele remeteu o processo de Curitiba para Brasília, ele determinou que todos os bens do ex-presidente Lula que estavam bloqueados nesse processo continuassem bloqueados, mesmo depois de que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, declarar que o juiz de Curitiba é incompetente. E aí, o Lula, no mesmo dia, já entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal pedindo o desbloqueio dos bens. E aqui temos a questão técnica. A partir do momento que é decretada a incompetência de um juiz, lá de Curitiba no caso, ele não pode mais tomar decisões. Ele tem que, no máximo, remeter para o juiz competente ou extinguir o processo daqui. Então ele sim acertou quando remeteu para Brasília, cumprindo a ordem do Supremo Tribunal Federal, cabendo a ressalva que lá ainda está para analisar um recurso para o plenário, mas até então é a ordem do Supremo Tribunal Federal e ele, no máximo, deveria remeter para Brasília. Não cabe mais nenhuma decisão aqui, nenhum despacho de cunho decisório, e ele, ao continuar bloqueando os bens do Lula, teve uma decisão. É um despacho de cunho decisório. Então, sim, o Lula está certo e, com certeza, lá no Supremo Tribunal Federal, essa decisão vai ser revertida e o Lula, além de ser agraciado com a volta dos seus direitos políticos, ou seja, tornando-se elegível até o momento, vai ter todos os seus bens desbloqueados e livres para ele usar e gozar como quiser. Mas falando no Supremo Tribunal Federal, agora indo para o ministro Gilmar Mendes, ele falou que agora que o Queiroz teve lá no STJ uma decisão que cancelou sua prisão preventiva, ou seja, reformou a prisão preventiva, não cabe mais o STF manter a sua prisão domiciliar, porque a decisão do STJ é mais benéfica para o réu. E assim deixou claro que assim que tiver que dar um despacho no HC do Queiroz lá no Supremo Tribunal Federal, ele vai mandar soltar, vai relaxar a prisão domiciliar do Queiroz. E aqui entramos numa discussão jurídica. A prisão do Queiroz lá no STJ deveria ter sido revogada? O Queiroz já não faz mais perigo ao processo, como fazia antes? O excesso do prazo foi o que fundamentou o relaxamento da prisão. Mas por que não conceder mais prazo, já que a análise do processo das rachadinhas está ainda em vigor? Até porque o senador Flávio Bolsonaro, a todo momento, impetra algum remédio, algum recurso, tentando procrastinar o feito. Então, se a investigação da rachadinha está demorando para concluir, sim, sobre a prisão, sobre a denúncia do Queiroz, não é por causa do MP, não é por causa da Polícia Federal, mas sim por atos dos próprios réus, seja do Flávio ou do Queiroz. Então, sim, na minha singela opinião, não deveria ter sido relaxada a pena do Queiroz aqui no STJ, mas, como foi relaxada, o Gilmar Mendes, dessa vez, tem razão, porque uma decisão do STJ foi mais benéfica ao réu e no direito penal a decisão mais benéfica é a que prevalece, até para garantir a presunção da inocência que está na Constituição Federal, que diz que todos são inocentes até o trânsito julgado de uma sentença condenatória penal. Então, enquanto não houver uma sentença, há a presunção da inocência, e isso serve para o Queiroz, para o Flávio, para o Lula, para o Bolsonaro, para qualquer um que é investigado ou que seja réu em um processo penal. E por fim, falando do Bolsonaro, só que agora do presidente Jair Bolsonaro, ele ontem deu aval ao Congresso a anistiar uma dívida das igrejas de mais de bilhões. Aqui, na minha singela opinião, erra feio o Congresso e erra feio o presidente. Errou feio o Legislativo e o Executivo. Como é que você perdoa dívidas de bilhões só por ser igreja? A igreja já não paga um monte de imposto por causa da previsão que já tem na Constituição. Agora, quando ela é multada, você vai anistiar bilhões de reais, ainda mais nos tempos de hoje, de pandemia, que aí o Executivo está precisando de dinheiro para comprar vacina, para botar mais leitos, para comprar respirador para a população, onde o governo vem falando que não tem dinheiro para dar mais benefício, para dar mais auxílio aos que precisam nessa pandemia. Aí você vai anistiar bilhões de reais.
É um absurdo, tanto do presidente, tanto do Congresso, se o Congresso deu aval, manter essa anistia. Então espero que o Senado, que vai analisar ainda hoje essa questão, não dê a anistia. Não estou falando da igreja A, igreja B, igreja C. Não! Qualquer anistia, independente da igreja. Porque esse dinheiro é devido, porque veio de multas, de atrasos, de juros, é devido para a União, e a União todo momento diz que precisa de dinheiro para o combate do coronavírus, seja para vacina, para UTI, para respiradores, e precisa de dinheiro para ajudar os mais pobres, dando o auxílio emergencial. Então, na minha singela opinião, não é o momento de anistiar nenhuma dívida. Não interessa de quem seja e de qual igreja que é. É momento de sim, o governo federal arrecadar o máximo possível para ajudar na população, seja na saúde, como eu já falei, em vacinas, respiradores, UTI, seja na economia, dando o auxílio emergencial. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui e até o próximo vídeo.